11 horas e 52 minutos e agora a gente tem também podcast, sim. Estreou hoje o novo podcast aqui do UOL e sabe sobre quem é? Arthur Lira. Solta um trechinho aí desse vídeo que está disponível somente para os assinantes do UOL nesse momento. Isso que a gente está ouvindo é um vídeo do jovem Arthur Lira numa vaquejada em 2009. Montado a cavalo, Lira demora 15 segundos para derrubar o boi no chão e ouvir do locutor a consagração da vitória. A atividade requer frieza, precisão, um domínio absoluto do ambiente e do adversário. Saber agir na hora certa, do jeito certo. A vaquejada era a coisa que Arthur Lira mais gostava de fazer quando era menino. E, parando para pensar, ainda que tenha trocado a botina e o chapéu por terno e gravata, o princípio das atividades do alagoano em Brasília não mudou tanto assim. Tão rápida e certeira quanto a performance dele numa arena de vaquejada foi a ascensão de Lira na Câmara dos Deputados. Eu sou Thaís Bilenque, sou jornalista há mais de 15 anos. Poucas vezes na vida vi uma figura crescer tanto, em tão pouco tempo, e perdurar no poder intacto como o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E quis entender como é que essa escalada aconteceu, passo a passo. Para isso, fui atrás das origens dele em Alagoas. Essa é a casa do Lira? Isso, da Arthur Lira. Bati na porta da casa do pai dele, na Barra de São Miguel. Eu só passando por dinheiro aqui. Só hoje. Esqueça outros compromissos. Porque se eu for começar a contar a você a minha história, no mínimo 72 horas. E fui para Junqueiro, cidade onde a família inteira se lançou na política. Aqui está o seio da nossa família, aqui está o berço da nossa política, que estão as raízes da nossa família e da nossa relação política de crescimento no estado de Alagoas. Muito bacana, olha ela aí, Thaís Bilenque, que honra. Bom dia para você, seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, a honra é minha, uma alegria sempre estar aqui com você, ainda mais para anunciar esse trabalho novo. Parabéns, mais um perfil traçado por Thaís Bilenque. Eu já ouvi o primeiro episódio, está incrível. E a Thaís traz aí os atalhos do poder de Arthur Lira. E esse primeiro, inclusive, tem essa questão relacionada à PEC das praias, né, Thaís? Que vocês trazem logo na estreia do podcast. Os interesses de Arthur Lira. Você foi até a casa dele lá, é? Fui até a casa dele, na Barra de São Miguel, Fabíola, que enfim, é uma cidadezinha no litoral maravilhosa, linda, as praias são deslumbrantes e o prefeito é o pai do Arthur Lira. Então é uma cidade importante na história dele, porque, enfim, além de mandar muitos milhões em emendas parlamentares para lá, nem todas elas saíram do papel, a gente vai contar isso ao longo do podcast também. Ele tem essa casa, que é uma casa usada, né, para dias de descanso, é uma casa à beira-mar, mas é uma casa também usada para atividades políticas. Várias fontes já tinham me dito que iam até, que já foram fazer reunião com ele lá. É bem pertinho, a Barra de São Miguel de Maceió é meia hora. Para a gente que está em São Paulo não é nada, né, Fabíola? Então, muitas vezes ele convida os políticos para irem até essa casa e recebe eles lá. E a gente acabou descobrindo, foi um trabalho conjunto meu com José Roberto de Toledo, nosso colega aqui do UOL e meu parceiro no podcast A Hora, e o Luiz Fernando Toledo, repórter, também colaborador nosso aqui. A gente acabou descobrindo que essa casa está na faixa de Marinha, a polêmica faixa de Marinha, que está o objeto central daquela PEC das praias, que travou no Senado pela polêmica que esse texto gera. O que é esse texto? Ele quer, essa PEC quer transferir essas áreas que ficam a 33 metros do ponto alto da maré, na praia, para os seus ocupantes. Então, por exemplo, poderia vir a transferir o terreno que hoje pertence à União ao próprio Arthur Lira, porque a casa dele está na faixa de Marinha. Esse texto passou na Câmara dos Deputados em 2022, Fabíola, e passou com o Lira sendo presidente da Câmara, portanto, pautando a PEC e agilizando a votação dela às vésperas do Carnaval de 2022, inclusive com o voto dele. Ele votou sim
embora seja o presidente da Câmara e por isso possa usar um artigo lá do regimento que diz que ele não se manifesta. Em geral, muitas medidas, os presidentes da casa não votam, mas ele decidiu votar sim, de fato. O texto chegou no Senado acabou travando, e quando emperrou, o Arthur Lira, inclusive, advogou pela aprovação dessa medida no Senado também, mas a coisa lá não andou. Então a gente traz esse episódio, essa revelação nesse primeiro episódio do podcast, contando como que o Arthur Lira negocia, articula e consegue, inclusive, empacar certas medidas como essa na presidência da Câmara dos Deputados. Vamos ter nos próximos episódios, Thaís, e como é que vai ser a publicação disso? Todo dia? Vai ter uma vez por semana? Conta aí pra gente. São 5 episódios, Fabiola, e vai ser um por semana, toda quarta-feira nos tocadores. A gente estreou exclusivamente para os assinantes do UOL, então já está no site, no portal tem uma reportagem contando essa história e um pouquinho do que vem por aí. E aí, a partir de amanhã, entra no tocador para todo mundo poder escutar, e um por semana nas próximas 5 semanas. E aí, Fabiola, o trabalho que a gente fez foi reportagem, jornalismo do jeito que a gente gosta, de sujar o pé de barro, como a gente fala, e eu sujei literalmente, porque eu fui para povoados, tanto na Barra de São Miguel, né, essa cidade administrada pelo pai, destino de milhões de reais em emendas do Arthur Lira, eu sujei o pé de barro lá mesmo, porque a pavimentação ainda não saiu. Então tem investigações desse tipo, e tem também uma tentativa de decifrar as origens enfim, a forma desse homem se construir como político e um dos políticos mais importantes da história do país. Porque, no fundo, Fabiola, o que o Lira fez, ele é só um presidente da Câmara entre todos os que já tiveram e os que sucederão, né? Mas ele reorganizou o sistema político ao dar ao Parlamento, ao Congresso Nacional, um poder inédito, uma fatia inédita do orçamento da União, com as emendas parlamentares. Esse projeto começou com o Eduardo Cunha, que conseguiu tirar do papel as emendas impositivas, e de 2015 para 2024, a fatia do orçamento que cabe aos deputados e senadores aumentou mais de 10 vezes. Esse ano, quase 50 bilhões do orçamento está na mão do Congresso Nacional, e isso muda a relação entre os 3 poderes, muda a relação que a Câmara e o Senado têm com o presidente da República e com o Supremo Tribunal Federal. E quem é o grande artífice, a pessoa que viabilizou a consolidação desse projeto é o Arthur Lira. Não é um projeto que ele começou, quem começou foi o Eduardo Cunha, e o Arthur Lira estava na linha de frente do Eduardo Cunha lá atrás, quando Cunha assume a presidência da Câmara dos Deputados. Então, eu reconto, inclusive, como nasce essa relação entre Lira e Cunha, com elementos que não estavam dados e não são conhecidos na crônica nacional da política, porque tem um elemento, como sempre tem, Fabiola, um elemento muito pessoal na trajetória política, mesmo de profissionais como o Arthur Lira, que são questões alagoanas, que são questões de disputas locais, de disputas paroquiais quase, quando diz respeito ao município de origem do pai dele, da mãe dele. Então, tem essas nuances todas, e o podcast tenta unir, né, a macropolítica, as questões de emenda, as questões, né, que afetam o país inteiro, com aspectos também pessoais da trajetória do Arthur Lira, que ajudam a compor esse personagem tão importante para a história do país. Disponível para todo mundo curtir, a Thaís Bilenque conversando no teu ouvido aí com o podcast. É muito gostoso a narração. Um beijo, querida. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Um beijo, Fabiola. Obrigada por me receber aqui. Até mais. Agora, 12:08, a gente vai rapidinho ao intervalo, porque na sequência quem vem aí? Walter Mairovich. Vamos falar, será que